Mas agora vamos de papo leve com o Dr. William Campinho, como sempre, trazendo conteúdos de qualidade enriquecedor. Roda aí, produção. Estamos iniciando mais um quadro do programa Papo Leve. Eu sou o Dr. William Campinho e dedico já há mais de 15 anos a minha carreira médica ao tratamento da obesidade. E hoje vamos falar sobre um tema interessantíssimo, que é o direito à cirurgia plástica reparadora após o grande emagrecimento, seja através da cirurgia bariátrica ou até mesmo através do tratamento medicamentoso. Mas vamos falar hoje especificamente como que os pacientes podem buscar o direito à cirurgia plástica reparadora. E para falar sobre esse tema, hoje eu trouxe uma convidada especialíssima. Além de minha paciente, ela também é a advogada Maria Valéria. Obrigada, doutor. É um prazer para mim estar aqui contigo nesse espaço e falando desse tema que é tão importante para mim também. Sim. Então, assim, como eu disse a vocês, Valéria, ela além de advogada, ela é minha paciente. E eu vou pedir para a Valéria primeiro me falar um pouquinho sobre como foi o processo dela de emagrecimento, tá? Quantos quilos ela conseguiu perder dentro desse processo e assim, e se ela sentiu a necessidade de passar pelo procedimento de cirurgia plástica reparadora após o seu processo de emagrecimento. Eu cheguei aqui com 106 quilos e foi um processo incrível porque passou muito rápido para mim. Como a gente conversava até um pouco antes, Sim. O fato de ter esse acompanhamento multidisciplinar foi o grande diferencial, porque eu fui tendo outras demandas no desenvolver do protocolo e quando eu consegui unir a atividade física, a alimentação saudável, a minha mudança de hábitos, até em relação ao sono, a forma de me posicionar, foi uma mudança total. Eu consegui eliminar os 36 quilos. Olha! E nas últimas bios eu já tive até ganho de massa considerável. Então, assim, eu tô muito feliz. E é claro, é muito peso eliminado, né? Muito peso eliminado. Graças a Deus, a maior parte de gordura, a perda de massa magra foi ínfima. Então, eu tive sim flacidez. Talvez por conta da idade eu não tive tanto no abdômen e nos braços, mas a mama é inevitável. Me fala como é que foi a sua experiência enquanto paciente, enquanto usuária, né, das operadoras de saúde e também na qualidade de advogada. Como é que tem sido essa experiência para você? Bom, inicialmente eu busquei um cirurgião plástico através do plano de saúde, mas eu não tive sucesso. Então eu busquei um cirurgião da minha confiança, ele me deu um relatório, inclusive elogiou o processo como foi feito a minha perda de peso, porque pela quantidade de quilos eliminados, ele esperava que tivesse muito mais flacidez, mas realmente com a mama ele falou que era um caso de necessidade. E aí eu solicitei um relatório médico, busquei também contigo um relatório para poder explicar para o Poder Judiciário como foi feito o tratamento contra a obesidade. E com isso, primeiro eu fiz uma solicitação direta no plano de saúde, obtive a negativa, infelizmente. O plano se posicionou informando que esse tipo de cirurgia só é liberado para o caso de reconstrução mamária para as mulheres que sofreram câncer de mama. E aí, com isso, eu busquei a tutela do Poder Judiciário e estou aguardando a decisão, mas acredito que será uma decisão favorável, justamente porque nós já temos muito precedentes nesse sentido, já que há um tempo atrás o STJ reconheceu num tema repetitivo que os planos de saúde são obrigados a custear as cirurgias reparadoras após a bariátrica. Você é advogada, mas no caso de uma paciente que não tenha ali um advogado ainda da sua confiança, quais são os passos, quais são os caminhos que ela deve seguir? Bom, o primeiro passo realmente é procurar diretamente na operadora do plano de saúde e apresentar nessa solicitação o relatório médico de quem te acompanhou no tratamento contra a obesidade. Apresentar esse histórico, quanto foi eliminado de massa gorda, quais foram os resultados, quais foram os objetivos desse tratamento e o estado atual. Quando se trata de um paciente que tem uma assistência de uma operadora de saúde, ele vai primeiro se reportar à operadora de saúde. Isso. E nesse outro caso, ele já deve ir direto, tá, buscar um auxílio de um advogado para buscar as vias jurídicas, ou ele deve primeiro procurar
um hospital que preste assistência pelo SUS para cirurgias reparadoras e após, né, e caso haja essa negativa, aí sim buscar. Como é que esse paciente deve transcorrer nisso daí? Ele deve buscar, primeiramente, o suporte junto ao hospital que atende através do SUS. Agora é importante que esse paciente vá munido dos documentos necessários. E aí, nesse caso tenha dúvidas sobre os documentos, é importante já procurar um advogado de confiança para orientar.